E aí, Capricórnio? Ó, nós aqui outra vez. Bora para a leitura de vocês, meus amores. Para quem não me conhece, sou Flávio Augusto. Seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo ao seu nosso canal. Tarô. Leitura temporal não vai ressoar com todo mundo. Pegue o que for para você, ok? Bora lá. Signo de Capricórnio, o que teremos? Uma abertura um tanto quanto diferente, porque esse tarô ele é meio complicadinho. E vamos lá. Gostei do que eu vi. Gostei do que eu vi aqui, signo de Capricórnio. Fundo do deck, Velete de Coupé, que o tarô tem em francês, meus amores. Vamos lá. A gente já encaixa ele, peraí. Capri, abrimos aqui com La Force. Com a lâmina da força clarificada pelos 6 espadas. Um momento de transição, né? Capricornianos aí passando por um momento de transição, algumas mudanças, muitas delas mudanças mentais internas, coisas bem complexas. Aqui, se isso daqui está clarificando a lâmina da força, é porque a situação não é a das mais fáceis, vamos dizer assim, mas mostra para mim que capricornianos aí estão tendo pleno discernimento aí para conseguir estar driblando, não driblando, tá? Não burlando a situação, mas agindo de forma muito inteligente com relação a todas essas mudanças aqui. Posso estar falando para um grupo que está tendo mudanças internas muito complexas, que eu não digo nem de questões tão ligadas ao sentimental, mas mais ligadas ao seu próprio mental, ao seu próprio estado mental, né? Algumas pessoas sim fazendo mudanças físicas, transições, algumas fazendo transição de carreira, enfim, todo tipo de transição aqui, tá? Pode estar acontecendo aí com o signo de Capricórnio. A lâmina da força, ela traz muito discernimento para isso. Então tá me dizendo que são capricornianos, que eu tô falando com capricornianos aqui, que estão tendo pleno discernimento do que está acontecendo. Se não estão tendo nesse momento, estão buscando um entendimento, tá? Com relação a essas questões. E, de uma certa forma, aqui eu posso até colocar pela lâmina da força, que vai ter um sucesso com relação a isso, sim, tá? O que acontece? Na sequência, nós temos o Cavalier d'Épée, né? Cavalier d'Épée é o Cavaleiro de Espadas aqui. E ele, do lado da força, me mostra muita determinação. Muita determinação. Só que é uma situação um tanto quanto contraditória. Por quê? A força é a intelectualidade, é o domínio do espiritual sobre todas as coisas. É aquele momento em que você para, respira, tem uma compreensão da situação, age de uma forma muito ponderada, entendida, tá? E o Cavaleiro de Espadas já é uma situação um pouco mais brusca, um pouco mais forte, vamos colocar assim. Eu gosto de falar que o Cavaleiro de Espadas, ele é o cara que chega metendo o pé na porta aqui, né? E aí pode estar acontecendo de algumas vezes, em algumas situações, desse processo de transição que capricornianos possam estar passando, possam vir a passar, de alternar nessas frequências, tá? É bom. Em parte sim, em parte não, tá? Por quê? O Cavaleiro de Espadas, se ele age dentro de um contexto de luz, ele é o cara que mete o pé na porta, mas ele é o cara que ele utiliza muito o racional mental para estar fazendo o que ele tem que fazer, né? Então, assim, não é meter o pé em qualquer porta, vamos dizer assim. Bom, eu sei qual porta tem que meter o pé, então é essa que eu vou meter, né? Só que se ele tiver no lado sombra, vamos dizer aqui, que eu não vejo que ele esteja no lado sombra, mas pode sim acontecer, a gente vai clarificar essa informação. Se ele estiver nesse lado sombra, aí pode haver uma variação energética com relação
a essas mudanças. Que tipo de variação energética? Bom, ora eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, ora eu me sinto um tanto quanto perdido, eu não sei de que forma eu tenho que agir em determinada situação, ou com o que eu estou sentindo, ou com o que eu estou acontecendo, e aí eu acabo tomando algum tipo de atitude que não seja tão bacana assim. E que talvez eu possa vir a me arrepender lá na frente. Não que isso tenha saído, mas é bom a gente já deixar isso bem mostrado aqui. O que acontece? O Cavaleiro de Espadas ele veio clarificado pela justiça. La justice. Porque para falar francês tem que colocar a boquinha assim. La justice. Né? O que acontece? A justiça clarificando o Cavaleiro de Espadas nessa situação no momento de transição me mostra que assim os fins justificam os meios até a página 2. Como é que eu vou colocar aqui? Eu gosto das leituras de Capri porque, é umas coisas complexas, mas eu sei que eu falo com o Capri que entende, sabe? Porque assim, bom, o que é justo para mim, o que eu tenho entendimento de que seja justo para mim é o que eu vou fazer e não interessa o que eu preciso fazer. Por que eu falei até a página 2? Porque algumas situações elas podem acarretar aqui num processo de transição essas mudanças em situações indesejadas. Não que talvez não tenhamos que passar por isso, mas que se a gente puder evitar algo que não esteja na nossa linha, é muito interessante. Por isso a lâmina da força, que foi clarificada pelo 6 de espadas, né? Porque a força é quando você traz o domínio para você aqui e tem um entendimento. Então, assim, lógico, é importantíssimo, Capri, você olhar o que é para você de verdade, o que é de fato para você, o que é justo para você. A partir daí você tomar essa atitude, essa decisão e, bora lá, mas qual porta eu tenho que meter o pé? O que eu tenho que cortar aqui? Será que talvez a porta que eu meto o pé é a porta que eu tenho que entrar? Será que talvez o corte que eu tenho que fazer é o corte realmente que eu tenho que fazer? Entende que sempre vai ter essa dualidade, principalmente quando a gente envolve lâminas de espadas aqui. Porque as lâminas de espadas são lâminas altamente duais. Tem uma dualidade muito forte. Porque tudo pode dar certo, mas as coisas podem não sair como a gente quer. É importante a gente também ter em mente que não é porque a lâmina da força está dizendo aqui que você vai ter esse domínio, que você vai conseguir passar por esse processo, não é porque ela está dizendo isso que você não vai passar por algumas situações um tanto quanto complexas. Talvez na sua linha de entendimento possa haver algum tipo de necessidade de erro para que você não volte a cometer ou precise simplesmente passar por isso para ter um entendimento diferenciado. Vamos clarificar essa parada aqui, né? Nossa Senhora. Eita, capricornianos do meu pequeno coraçãozinho. Já começamos bem. 9 de espadas, né? Clarifica o 9 de espadas. Se eu não pedir para clarificar bloco, né? Então eu vou deixar isso aqui como uma complementação. O 9 de espadas, ele é uma lâmina complexa, e aí é onde entra essa situação mais complicada, o julgamento com a torre no fundo do deck e o 5 de ouros. Com esse 9 de espadas na mesa, vamos lá para os alertas, meus amores, vamos lá para o entendimento, porque aqui não é só leitura, aqui a gente traz o entendimento também, né? Ou tenta trazer, obviamente. O que acontece? O 9 de espadas aqui, é o 9 ou o 8? Não estou enxergando direito. É o 9. Cadê meu óculos, gente? Eu toquei fogo no meu óculos. Não sei onde é que eu coloquei. É o 9 de espadas, tá? O 9 de espadas aqui,
é uma lâmina bem complicada porque ele traz uma situação de preocupação, né? Preocupação, ansiedade. E assim, de uma certa forma, acaba até sendo natural por conta desse processo de transição, onde há essa variação frequencial, onde capricornianos talvez se sintam perdidos nesse processo, principalmente agora, início de ano, até, e eu estou batendo muito forte nessa data, tá? Até 21 de março, que é onde, até 20, né? 20, 21 de março, que é onde há a virada do ano astrológico, né? O que acontece? Esse 9 de espadas, ele trazendo essas preocupações, essa ansiedade, ele veio clarificado pela Rainha de Copas, Reine de Coupe, que é uma energia emocional aqui, e o As de Paus, que é uma energia de manifestação, algo que se manifesta de forma rápida. Então eu vejo que para algumas pessoas, algumas questões aí vão acontecer de forma rápida e de forma repentina também, né? O As de Paus é o início de alguma coisa rápida, é também uma manifestação que você tem, uma ação a fazer aqui. Só que a Rainha de Copas, você pode estar lidando com alguém que tenha forte no mapa essa energia, né, de Câncer, Escorpião ou Peixes, ou você pode ter forte no mapa essa energia de Câncer, Escorpião ou Peixes. A Rainha de Copas, ela traz uma questão mais emocional e com esse clarificando esse 9 de espadas, e agora entrou o 9 de entrou uma lâmina emocional aqui, me mostra que para algumas pessoas existem algumas questões emocionais que talvez estejam causando algum tipo de preocupação com relação a essa situação nova, com relação a este novo, com relação a este novo processo, né? Lembrando, nós estamos aqui no mês de Capricórnio, aliás, parabéns para você que fez aniversário, que está fazendo, que vai fazer aniversário ainda, né? Nós vamos até o dia 20, o meu é dia 20, exatamente dia 20 de janeiro, né? Então, assim, é um novo ciclo, é um novo processo, é um novo entendimento. O emocional, de uma certa forma, vai aqui interferir. Até então não estava me mostrando, mostrava mais questões mentais, mas aqui também entra essa situação do emocional, do elemento água na energia, causando um pouco de preocupação com relação a essa situação do novo. Tarô, clarifica para mim aqui a lâmina da força com o nosso querido 6 de espadas. Valete de coupe. O valete de coupe no fundo do deck e o valete de pé saiu na mesa. Aqui nós temos, né, um 9 de ouros. Agora eu entendi. Agora deu para entender, né? Esse processo de transição envolve um target, envolve um objetivo. E o valete de pé, que é o valete de espadas aqui, que é o novo, de uma certa forma, está agindo. Só que é um valete de espadas, não é um valete de ouros. O valete de espadas, energia de Gêmeos, Libra e Aquário, traz uma questão mental também. E o valete de espadas, ele trata tudo com muita diplomacia. Só que ele não tem tanta experiência assim. E aí entra aquela questão, por conta desse 9 de espadas na mesa, tá? Entra aquela questão onde o valete de espadas, ele pode sim ou não estar no seu lado sombra, né? Se ele está no lado luz, ele trata as questões com diplomacia. É um ímpeto, uma força motriz, é o que te move em direção a querer fazer alguma coisa aqui. Só que se ele está no lado sombra, ele toma decisões precipitadas. Ele age dentro de um contexto de impulsividade. E aí, explicando aqui novamente a lâmina da força na mesa, que fala assim, olha, Capri, maravilha, é isso mesmo. Você está no caminho certo, vamos colocar assim, né? O objetivo, ele tem que ser observado.
O 9 de ouros aqui, eu vejo que muitas pessoas do signo de Capri, que se não sair ouros na mesa, não é Capri, né? Estão aí indo em busca de estrutura financeira, de estabilidade financeira, mas o 9 de ouros é o target, é o objetivo. É aquilo lá que eu quero, que é mais legítimo para mim, é o resultado. Eu quero ver o resultado. E quem está tomando a frente disso é o valete de espadas. Então, capricornianas, capricornianos, meio que saindo da sua zona de conforto, que é a questão do aterramento, entrando mais numa questão mental aqui, agindo de uma forma um pouco mais racional com relação ao que se quer, mas tem que ter a compreensão dessa necessidade de domínio por conta desse valete de espadas. Na mesma linha do as de paus aqui, que é esse novo que vai aparecer e já está aparecendo para muitas pessoas, né? Só que, o que eu tô vendo? Que algumas pessoas do signo de Capri estão ou deixando o emocional de lado, ou deixando o emocional de uma certa forma, né? Aqui não é deixando o emocional agir. Aí é que tá o problema, né? Estão de uma certa forma ignorando algumas questões emocionais, e essas questões emocionais, elas estão causando algum tipo de bloqueio nesse 9 de espadas aqui, né? Trazendo ansiedade, não consegue dormir à noite, não consegue ter uma orientação racional tão definida por conta disso. Então vai dormir tarde, acorda tarde, faz ali o que tem que ser feito, mas não faz tanto observando o foco, né? Tem em mente, aí é que está o X da questão, eu tenho em mente o que eu quero, mas na hora de eu botar ali, na hora de eu fazer, eu estou agindo sem experiência. Só que não é uma questão de utilizar uma ou outra energia aqui, Capri. A questão é saber utilizar de forma sábia todas as energias. Porque a lâmina da força é o espiritual sobre todas as coisas. O mental, o material, o emocional, né? E a ação. Sobre todos os elementos. Ar, terra, água, fogo. Saca? E aí tem esse quinto elemento que é o espiritual aqui. Não que vocês estejam fazendo errado, não. Aqui a gente está trazendo à luz o que pode estar acontecendo com algumas pessoas do signo de Capricórnio, para ter um entendimento de que talvez porque esteja meio que difícil atingir um objetivo, né? Porque com essa configuração de lâminas, esse 9 de espadas sendo clarificado pelo novo, pela ação, pela movimentação, e sendo clarificada pela rainha de copas, que deveria ser aquela I wanna love you. Que deveria ser essa questão do emocional, a intuição, principalmente. Esqueci de falar da intuição. Essa configuração aqui, ela pode estar botando uma pressão um tanto quanto forte nesse valete de espadas, que é o elemento que talvez você esteja utilizando nesse momento, né? E não o cavaleiro de espadas. Por isso ele veio clarificado pela lâmina da justiça, que quando você tem o entendimento do que é justo para você e trabalhar dentro desse contexto de justiça, você sobe um degrau, e aí você já sai da energia do valete e vai para a energia do cavaleiro de espadas, né? Esse valete de espadas, sofrendo essa pressão, ele acaba se desorientando, atropelando válvula aí. O que é atropelando válvula? Estoura a correia dentada, sai atropelando tudo quanto é válvula aí, e aí o carro não funciona.
ou nem funciona, né? Mas ou até meio a correia, né? Ela dá uma patinada, aí ela atropela a válvula, o carro começa a funcionar de forma desregulada. Fazendo uma analogia aqui. Então, talvez, tomando algumas decisões precipitadas e impulsivas e fazendo com que esse 9 de ouros, que é o seu target, o seu objetivo, que é o resultado que você quer, ele acabe ficando um pouco mais distante. Não que ele não será atingido, vai ser atingido aqui, mas ele acaba ficando um pouco mais distante. Porque algumas outras questões estão interferindo. Muitas pessoas não dormindo bem, não conseguindo se orientar mentalmente. Porque muita coisa acontecendo, meu. Tem coisa pra cacete aqui acontecendo. Vamos lá, Tarô, por gentileza, fala pra mim aqui do Cavalier de Paix com la Justice. Por gentileza. Cavalier de Paix. Vamos lá, Tarô. Por gentileza. Quebra essa aí, vai, meu amor. Prometo que eu coloco você no sal grosso. E depois, né, eu boto você aí no cristal de quartzo para se reenergizar. 8 de copas. Capri. Copas, pega assim, ó, copas, água, emoção. 6 de paus. As de copas no fundo do deck, alguém buscando alguma coisa, e o 9 de copas no fundo do deck. Olha que interessante. 8 de copas na mesa, clarificando Cavalier de Paix com la Justice, o Cavaleiro de Espadas com a Justiça, mas a gente está ainda aqui, ó, no valete de espadas, então a gente precisa subir esse degrau. E aí nós temos um as de copas, que é o início do emocional, ao objetivo. 9 de copas são seus desejos aqui, né? Só que aí de forma emocional. Lembra que eu falei que algumas pessoas estão ignorando essas questões emocionais aqui? É justamente isso. Porque uma coisa não anda fora da outra. Precisa haver o equilíbrio, o universo prima para o equilíbrio. Se nós temos um 9 de ouros na mesa falando que o objetivo, o resultado que eu quero é um 9 de ouros, esse 9 de ouros ele precisa estar aqui com o 9 de copas. Só que nós temos, ao invés de 9 de copas na mesa, nós temos o 9 de espadas. E o 9 de copas, que é a emoção, o sentido emocional da coisa também, está no fundo do deck. Ele nem iniciou, porque ele está no fundo do deck com as de copas. E aí o que cai clarificando aqui? O 8 de copas. Que é o quê? Liberdade. Sair, se afastar de alguma coisa que se gosta para ir em busca do que se quer. Mas o que se quer está no material. Não está no emocional. Entende? É complicado, porque as coisas precisam andar juntas. Lembra? Vocês abriram com a lâmina da força, que é o domínio do espiritual sobre todas as coisas. Só que, como domínio espiritual sobre todas as coisas, quando você está com o seu espiritual bem alinhado, né? Automaticamente as suas outras questões elas também tendem a se alinhar e vice-versa. E vice-versa. Aqui o 8 de copas me mostra algumas pessoas, e aí está clarificando, e é onde a gente entra na energia do cavaleiro de espadas e não mais do pajem que age de forma impulsiva. Talvez aqui pode agir, né? Agiu diplomaticamente, mas agiu de forma impulsiva. E aí? Dá para a gente ter essa dualidade também. Clarificado pela justiça, onde a justiça é o que você entende aqui e é o que é para você algo justo. Falando desse cavaleiro de espadas, o 8 de copas, que é o afastar-se do que se gosta para ir em busca do que se quer. Um processo de liberdade, é um processo de transição também
Não deixa de ser. E ele veio clarificado pelo 6 de paus, né? Então aqui me mostra que a partir do momento que você reconhecer que talvez seja necessário se afastar de algo que se gosta para ir em busca do que se quer, mas não ignorar isso, porque isso de uma certa forma está sendo ignorado aqui, talvez algumas pessoas não estejam nem ouvindo sua própria intuição, as coisas começam a funcionar. O 6 de paus é uma lâmina muito bacana, porque ele traz reconhecimento, ele traz boas notícias, né? Então, assim, eu vou em busca do meu reconhecimento, soltando o que eu quero de forma emocional, mas eu preciso ter esse emocional junto. Como é que eu vou explicar? Aqui, para você ter um entendimento melhor. Você que está me assistindo, eu entendo que para Capri, se não sair uma leitura complexa, não é Capricórnio. Só que eu falo com pessoas aqui que têm entendimento. Tá? O que eu quero, o reconhecimento que eu quero necessita de um afastamento. Então, para ir em busca da minha vitória, eu me afasto de algo que eu gosto. Só que esse algo que eu gosto, de uma certa forma, ele tem que fazer parte disso. Entende? Não que você precise carregar alguém ou alguma coisa que você goste, mas que isso também faça parte de ser o seu objetivo. Sabe? A não ser que, por exemplo, você não goste, mas a gente não está falando de uma questão do agora, a gente está falando de uma questão do lá na frente. Não é sobre o agora, é sobre lá na frente. E aí o 9 de copas, que deveria estar na mesa, mas ele está no fundo do deck, é o que está sendo ignorado. Entende? Complicado, né? E é essa questão do emocional aqui, mediante esse novo, que está causando esse 9 de espadas. E aí há um sentido de desorientação. Vamos lá. Tarô, como que capricornianos podem agir mediante essa situation aqui? Por gentil, Landes, fala para mim. Lembra da minha promessa, vou estar sendo saudoso. Limpar, vai tomar banho. Isso, nem quis participar da conversa, né? Eu temia essa lâmina aqui, né? De verdade, eu temia essa lâmina, o 5 de espadas. E o 5 de espadas é uma disputa, e é uma disputa mental. Clarifico o 5 de espadas também. Putz, grila. Bom, pelo menos isso. Na questão é como o Capri pode agir no fundo do deck, né? O 7 de copas, opções, lepepisa, mas só que o fundo do deck aqui veio com a lâmina do sol. Ou seja, vamos lá. 5 de espadas, como o Capri pode agir com relação a essa situação? 5 de espadas. É uma disputa mental, não tem jeito aqui. É uma disputa com algumas questões e veio clarificada por nada mais, nada menos que a lâmina dos enamorados, aqui a lâmina dos amantes, que eu não sei nem falar em francês. Ela enfim, os amantes é uma lâmina que pode estar falando de uma questão de relacionamento, tá? Mas ela pode estar falando de muitas situações de dúvidas. Então pode estar falando de uma disputa mental com relação a algum tipo de relacionamento, mas pode estar que aí é uma questão de um relacionamento que tem muita cumplicidade, vamos dizer assim, né? E ela pode estar falando de uma situação de dúvida. Então, no que eu devo fazer? Na questão as dúvidas, né?
o entendimento dessa disputa, vamos colocar assim, mental que eu estou tendo, ela não pode gerar dúvidas. Aí é que está o X da questão. Ora, se eu quero, se eu gosto de alguma coisa, mas o meu objetivo é outro, e isso de uma certa forma está causando uma disputa mental, eu preciso ter muito bem definido o que é o que e como eu vou agir quando essa situação se apresentar novamente na minha energia. E aí, vamos lá, né? Só para complicar mais, 30 minutos. Vai, Tarô, complementa isso aí, pelo amor de Deus. Se nem eu tô entendendo, imagina o pessoal que tá assistindo. Tem muita gente entendendo, né? Aqui a capacidade intelectual desse que vos fala é muito pequena. A intuição? Ah, faz todo sentido. Nossa Senhora, quem ficou até o fim? Quem ficou até o fim será presenteado aqui. Vamos lá. Como agir, né? A lâmina dos amantes trazendo essa questão de dúvida e gerando essa disputa mental aqui, aí a gente já pode trazer que eu tenho que ter muito bem definido o que eu quero. E essa definição, ela precisa ter essa questão emocional andando junto também. Porque eu já sou energia terra, eu estou falando como se fosse vocês, tá? Então, eu já sou Capri, eu já tenho essa energia terra, as energias que me faltam, né, são as que eu vou utilizar aqui. Então, o acontecimento, a situação, as coisas novas acontecem, tem um processo transitório, só resumindo aqui para a gente poder falar dessas duas lâminas finais. Eu preciso ter muito bem dominado todos os elementos aqui, os que eu preciso, obviamente, e isso varia de cada pessoa para cada pessoa. Alguns é mais emocional, outros é mais ação, outros é mais o mental, mas eu vejo mais uma questão emocional que está faltante aqui, né? E aí, eu tendo muito bem isso definido, essa disputa, esse 5 de espadas, muito provavelmente ele vai passar a ser um contexto de vitória, de entendimento de vitória. Aí veio na complementação aqui a lâmina da morte, né? Que é a lâmina sem nome, que é o quê? Transformação, que é ressignificação, que é matar algumas questões ali em questão de sentimento. Não digo nem de sentimento, mas aqui é mais mental, tá? Aqui é mais mental. E essa situação da lâmina da morte veio clarificada pela roda da fortuna aqui, né? A roda da fortuna é o quê? É uma energia muito bacana. Ela é uma energia que ela te tira de uma situação e te coloca em outra. Só que para ela funcionar muito bem funcionado, ela precisa ter algo muito bem definido. Quando a roda da fortuna entra na sua energia, você está nesse processo de desorientação, ela pode fazer uma bagunça pior ainda na sua vida, na sua energia. Se você não está nesse processo de desorientação, ela vai agir, e você sabe o que você quer, ela vai agir de uma forma muito bem definida. Ela vai te jogar exatamente aonde você quer, que é exatamente isso daqui, tá? E a lâmina da morte é o quê? É finalizar com algumas questões aqui de entraves mentais que talvez estejam sendo causadas por muitas dúvidas, que podem sim estar relacionadas a questões de relacionamento, pode ser qualquer outro tipo de dúvida que esteja aqui te causando esse 5 de espadas. Entende, Capri? E aí, quando você finaliza esses processos mentais, a partir do momento que você identifica o que são eles, as coisas começam a funcionar. Você começa a ter clareza do que você realmente quer. E aí é onde a roda da fortuna, falando da lâmina da morte, não é jogar para o universo para ver no que vai dar e esperar que o universo faça a movimentação para você, mas é você fazer
a movimentação que precisa ser feita para que essa roda da fortuna ela haja de uma forma correta na sua energia, não ignorando essas questões de âmbito sentimental aqui também. Tá? Então, o que precisa ser finalizado, a lâmina da morte está na mesma linha do 8 de copas. O que precisa ser finalizado são essas dúvidas com relação a essas questões emocionais e ter o entendimento. Vamos lá. É uma questão que envolve família, que envolve relacionamento. Geralmente o emocional é muito isso. Envolve família, envolve relacionamento. Bom, se eu conseguir atingir o meu objetivo, eu consigo, de uma certa forma, melhor administrar essas questões emocionais com relação ao que eu precisei me afastar para que eu consiga isso. Você não vai deixar de gostar, você não vai... Não é isso. Você simplesmente está fazendo um afastamento, mas não deixando, não ignorando isso, porque isso é necessário, para ter um desenvolvimento, atingir o que você quer, e quando você voltar com esse emocional bem equilibrado, muito melhor e com o seu resultado na mão. Tá bom, Capri? Eu não vou esticar mais, porque nós já estamos com 36 minutos aqui. Foi uma leitura bem complexa mesmo. Não sei de quem que eu peguei essa energia, mas enfim. E eu já estava meio que prevendo que a energia ia sair meio complexa. Tá joia? Quer um entendimento disso daqui, meus amores? Tem duas situações, tá? É interessante, talvez, buscar aí uma leitura particular para você ter um entendimento do seu caso, então se essa energia ressoa com você, mas também aqui eu vou indicar, tá, para quem está nesse processo de desorientação, a buscar minha querida Bruna Beatriz Heller. Na descrição do vídeo vai ter o link do canal dela, onde vai ter o contato. Eu vou colocar o contato também. Ela tem um tratamento, chama Tameana, que é um tratamento pleiadiano, tá? Energético, que traz, que ele ajusta de uma certa forma, obviamente que é coparticipativo, ou seja, não é você ficar esperando um milagre, mesmo porque o milagre é você, mas ele consegue fazer ajustes energéticos nos pontos que talvez estejam desalinhados para que você volte a ter aqui essa orientação. Então, para quem quiser buscar a Tameana, na descrição do vídeo vai ter o contato aqui, tá bom, meus amores? Ou você pode buscar sim uma leitura particular para entender. Vou fazer o meu merchan, a agenda de janeiro está aberta para quem quiser, tá bom? Na descrição do vídeo também tem a informação de contato aqui para minhas leituras particulares, tá bom? Lembrando que a Bruna também faz leituras particulares para quem está nessa situação também, ok? Já deixa o seu like, por favor, se sua energia bateu com a minha, se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, sua inscrição. Quero te agradecer demais de coração, você que ficou até o final, um mega beijo, até domingo que vem, é o único dia que eu não mudo signos, né? Domingo, que é Capricórnio e Libra, ok? Um beijo, fica com Deus, até semana que vem, tchau, tchau.